Alguém mais? Eu fiz essa pergunta porque quando, né, Nayara me convidou para isso, agora sentando um pouco mais, né, do que foi também o primeiro bate-papo, e até com base nesse outro bate-papo que a gente teve, como falar de viver de teatro, né? Porque na verdade, primeiro, para mim me cutuca no lugar de como falar de viver, primeiro, né? O que nos interessa na vida? O que interessa dentro da nossa história ocupar os lugares que a gente ocupa, né? Nayara estava falando sobre esse lugar, isso já mudei trocentas vezes, já morri, já nasci várias vezes, né? E quantas vezes eu acho que a vida também vai apresentando caminhos que a gente morre e renasce, e vai se testando, né? E vivenciando coisas. Eu acho que eu não poderia falar do teatro sem falar de fato de algo que trouxe uma conexão muito profunda, muito honesta, muito dolorosa também, com peitar aquilo que eu tanto queria na vida, né? Então, assim, falar disso é porque eu acredito que hoje, mais do que nunca, vindo de uma pandemia, vindo de um governo de 4 anos de muita desarticulação estrutural em relação à cultura e à arte, não tem como o meu corpo não falar de vida, porque hoje eu repactuo com a minha história buscando mais vida, sabe? Buscando mais sonho, buscando mais loucura, que é uma coisa que é muito fácil da gente perder. Eu perdi um pouco, né? Então, por isso que eu vou para a pergunta, porque o que te move na vida? O que te faz escolher? Porque escolha a gente pode fazer a todo instante, morrer e renascer o tempo inteiro. Mas o que te move na vida? O que você está ambicionando para você nessa vida? O que é a tua existência para você? Qual é a poética que você sustenta na tua vida para dar conta de seguir muito vivo, sabe? Muito em festa com o teu desejo, né? Voltando então, para mim, a escolha do teatro, eu acho que ela vem de um reencontro muito ancestral na minha história, né? Eu sou o primeiro da minha família a poder ser artista, e eu digo poder ser artista, o poder foi uma rebeldia muito grande minha decidir ser artista. E eu decido ser artista sem nem saber exatamente o que era isso. Muito mais movido por uma paixão, por uma loucura e por uma obsessão. Eu faço uma via sacra no colégio militar. Roubado. Vamos lá, assim. Eu faço uma via sacra no colégio militar e fico muito perturbado mesmo. Eu tomava banho pensando em teatro, eu chorava com alguma coisa da minha vida, eu ia pro espelho para pensar em teatro. O palco hackeou todo o meu sistema de vida, de pensar. Antes, eu venho de um universo da música, de canto, coral, com orquestra, com banda, mas estudando música, canto e coralidade. Isso na escola e depois no Instituto de Música. Começo a fazer musical no mesmo momento em que o teatro começa a me adoecer. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero estudar isso, eu preciso estudar, quero estudar. Sempre gostei de estudar, sempre depois da 5ª série. Até ali não gostava de estudar. Mas aí depois eu me torno uma pessoa que gosta de estudar. E eu nunca tinha lido um livro de teatro, nunca tinha assistido nenhuma peça de teatro, eu não tinha nenhuma incursão, nada, zero de teatro quando eu entro na UNB para fazer artes cênicas. Porque alguém me falou, você está gostando de teatro? Faz um curso, uma graduação, artes cênicas, UNB. O que é isso? O que é artes cênicas na UNB? Vou fazer. É o que eu quero, é o que eu quero. Eu nem sabia que o que eu queria talvez nem era exatamente ali no universo das artes cênicas, numa formação acadêmica, mas também abriu todo um outro mundo para mim. Então eu acho que é importante falar que a minha incursão dentro do teatro, ela vem dessa paixão, dessa ingenuidade, acho que é essa palavra, sabe? Vem de uma inocência, de um desconhecimento e de muita ignorância em relação à linguagem, em relação ao ofício, em relação a tudo. Eu acho que começa daí. E tinha uma relação anterior com a poesia, que eu começo a escrever com 15 anos, de uma maneira muito confessional, muito deprimido, com muita ideação suicida. Então eu começo a escrever e conversar. Então a poesia para mim, ela vem como uma construção de um mundo possível. Só era possível estar no mundo quando eu estava ali, compondo, escrevendo.
Então, a união disso com a entrada na UNB me fez entender que a arte era um campo possível de existir, de hackear tudo que a gente tem. Então, eu acredito um pouco que a escolha de um desejo que a gente faça, uma escolha profissional que a gente insiste dentro do que a gente acredita muito, eu acho revolucionário. Agora, o que você quer na vida, né? Eu não quero ter um helicóptero, eu não quero necessariamente ter uma casa com uma piscina, não é a minha escolha de vida, né? Não é. Então, dentro disso, a gente poderia falar sobre essa inocência e toda uma visão muito romântica do que seja sustentar a minha paixão, meu desejo de estar vivo, de estar, né? E estar vivo, vivificado. A cada dia estar conectado com por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, porque eu acho que é isso que a gente também persegue, né? De alguma maneira, né? Eu, pelo menos, não quero esquecer isso. Né, de estar conectado com o que me move, com o que me faz estar vivo para mim na vida. E como a gente consegue também ir criando estruturas para esse sonho e para essa vida ter solo. Quantas estratégias a gente precisa criar? O quanto de nós a gente também precisa ser para poder gerar oportunidade, né? Então foi sendo um pouco dentro desse lugar. Mas eu acho que a gente podia ir circulando pergunta. E a gente ir pulando curiosidades também que vocês tenham, ou reflexões que vocês tenham, ou provocações que vocês tenham em relação a isso. Alguém? Quer trazer alguma? Quer cutucar, quer provocar? Não? Hoje em dia, você acha que é isso mesmo que você quer na sua vida? É a sua vocação? Sim. Eu não tenho dúvida, mas eu não sei quantas vezes eu respondi essa pergunta ao longo de 24 anos. Eu não sei de quantas desistências eu me alimentei, sabe? De virar e falar assim, não sei se é isso que eu quero fazer. Mas todas as vezes que eu questionei se era isso ou não que eu queria fazer, foram fundamentais para eu enraizar mais, verticalizar mais no meu trabalho e expandir mais. Mas eu diria que sim. Agora, o que é importante para mim hoje? Há muita coisa, assim, né? Quando eu falo para você, sair da pandemia, onde nós artistas, a gente hibernou, ficou longe dos teatros, longe da sala de ensaio, longe de público, longe de tudo, a gente experimentou historicamente e estruturalmente na carne um desamparo que foi bizarro. Qual foi a fase que você achou mais difícil, assim? A fase desse período ou da trajetória, da minha trajetória toda? Ai, foram tantos períodos de muita dificuldade e de muita vitória também, sabe? Foi tanta coisa, mas eu vou citar, eu acho que esse período da pandemia, porque na pandemia a gente teve muitos processos de falência. Não podemos estar em sala de ensaio mais. 2, a gente não pode executar os nossos projetos. Quem tinha projeto? 3, a gente estava vivendo um momento político e econômico no país onde ser da cultura e ser das artes era, né? Então, assim, eu acho que esse período ele foi intenso para mim. Foi muito intenso, assim, porque eu precisei repensar muito estrategicamente como não sucumbir à desesperança que era pra gente estar longe do que alimenta a gente, sabe? Eu queria saber se você também se sentiu um período de dúvida quanto a você mesmo nesse tempo do governo passado. Falava muito que artista era vagabundo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou vagabundo. Aí eu peguei e fui trabalhar em uma recepção, assim, e me questionei muito, assim, tipo, eu sempre vou ser julgada como vagabunda. Eu estudei, fiz mestrado e agora eu sempre, então eu sou uma sanguessuga. Isso nunca me tocou, porque a minha vida sempre foi de tanto trabalho, de trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana. Trabalhar com paixão mesmo, operáriozão, porque não tem glamour, né? Eu passo o pano na minha sala de ensaio, passo o rodinho, eu limpo,
eu também estou na elaboração do projeto, eu sei o que está ali na planilha também, eu acompanho tudo, eu estou falando com o e estou também entrando em cena. Não tem muito romantismo, a vida que eu escolhi é essa e eu gosto muito dela, dessa cadeia produtiva inteira. Eu acho que a gente vai tendo mais estratégias de se respeitar, de se pagar melhor, mas essa voz de governo, ela nunca foi representativa para mim, sabe? Eu acho que o que me provocou muito durante esse período, porque durante a pandemia eu também estudei muito. Eu foquei em muitas coisas que talvez a minha formação não tenha me dado, porque aí são questões que a gente também precisa olhar para a identidade da gente, a história da gente, a ancestralidade da gente e o lugar onde o mercado coloca a gente ou pode vir a colocar para que a gente de alguma maneira tenha uma vida saudável com quem a gente é. No meu caso, entender meu corpo não binário, preto, que vem da periferia, de 11 anos vivendo na periferia do Rio de Janeiro e que teve outros acessos e que passa por uma formação que é elitista, que é branca, que é excludente, que é seletiva. É importante eu entender o que significa esse mercado, para não ser adoecido por ele, porque tudo nos adoece o tempo inteiro, e a outra saber jogar com isso, saber sobretudo a minha importância e saber o lugar também do que eu quero, sabe? Então, período de pandemia, eu fiz 3 cursos absolutamente focados em uma perspectiva afrocêntrica, com gente de fora, de África, muita gente em diáspora, debatendo racialidade nas artes, na comunicação. Então foi um período disso. Outro sobre história do Brasil, numa visão afrocêntrica, e um outro sobre decolonialidade. Acabou, né? 2 anos estudando essas coisas e fiz um curso com a galera da UFBA sobre teatro preto, negro, que foi muito incrível para mim também. E aí você começa também a entender, meu Deus, que lugar a gente... Oi. Eu também cheguei bem atrasado e todo mundo me recebeu bem. Tamo junto. Aqui todo mundo se recebe. Então eu não sei, assim, fica essa provocação também para mim hoje, porque a dificuldade é um trampolim para mim. Eu não sei se é porque eu sou muito abusado mesmo, e eu tenho esse lugar, né? De insistir, de um abusamento que precisa seguir. A gente se abate, mas eu acho que o combustível sempre acaba sendo essa vida que eu quero viver, essa vida que eu quero me dar. E a minha escolha pela arte, ela é uma cosmologia como inteiro. Eu sou do campo das artes porque não é possível ser outra coisa. Eu acredito que a vida é essa poética, eu leio a vida dessa maneira, né? Não é uma matrix que... é um todo. Eu acredito que a saúde coletiva, que a saúde social passa pela arte, né? Eu acredito que o meu trabalho tem... Então, essa voz de governo nunca vai me representar e nunca me representou, porque eu sei efetivamente na lida o que significa a arte não só para mim, mas como o encontro que a gente se propõe a fazer. Eu sou uma figura transformada a cada dia pelo meu ofício e pelo encontro que eu tenho com pessoas que me transformam. Isso não é balela, isso não é demagogia, isso é real. Isso é real, né? Quando eu penso que eu sei muito, porque teve, né? Um período que eu achei que eu sabia muito de tudo, né? Isso tá ótimo. E você vai vivendo assim o que a sociedade diz que é sucesso, sabe? Ela chama adolescência e início da vida adulta. A gente acha que... nossa, que sucesso! Até você virar e falar assim, o que é sucesso? O que é o quê? O que eu tô perseguindo? O quão longe eu tô operando tanto numa sistêmica de mercado que nem me quer com a identidade que eu tenho, que sabe me usar, né? Então, dentro desse sentido, ser artista ou viver de arte é também ter a possibilidade de construir uma sociedade que eu acredito, com a dor e a delícia de construir essa sociedade. Essa daí não é representativa para mim, sabe? Ter um entendimento sobre outra relação com o tempo, com os corpos, com gerar conhecimento, né? Entender quais são as minhas estruturas materiais, o que eu ambiciono materialmente na vida também. Eu não sei, talvez o seu sonho seja ter uma casa com piscina, entendeu? Fazendo a Anitta maravilhosa, entendeu? No jatinho. Não é o meu. Então a minha realidade de vida, a minha cosmologia, ela é coerente com o que eu anseio, sabe?
E não me acho especial com os projetos que eu faço. Não acho que eu também sou nada especial. Acho que eu e esse copinho de café é a mesma coisa. Esse é o momento que eu vivo com o meu teatro, sabe? Eu já quis ser muito importante. Quis ser muito importante. Já quis ser muito importante. Já quis, sim, fazer história, sabe? Hoje eu quero viver. Hoje eu quero estar conectado com o que me faz estar vivo, pulsando no lugar que eu tô. Eu quero fazer projetos que me efetivam, que eu falo, caramba, isso traz sentido de vida pra mim. Eu tô ocupando esse lugar. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? E pagar as contas, né? Porque não dá pra romantizar só. Porque é sobre tudo isso. Não dá pra romantizar, sabe? A gente vai... Eu, durante muito tempo também na história de teatro, eu romantizei o sacrifício. Eu acordo às 7 horas da manhã, mas como eu também sou jovem, eu chego meia-noite do trabalho, né? Ensaio, vou de dar aula na faculdade do Sina, que eu dei durante 4 anos, ou ensino fundamental, que eu também dava aula de manhã, e ensaio de tarde. Você romantiza comer pouco e dar a sua vida inteira pro teatro, e não sei o que. Não, mas eu ainda vou pro Velvet, vou, né? Pegar uma baladinha, durmo 2 horas... 3 dedos de olheira, tô vivo. Isso é vida. Mas aí você também vai vendo, opa, vivo como? Né? Qual é o lugar que eu quero ocupar? O que eu preciso fazer? Né? Mas não tem como romantizar. Eu acho que o teatro e quem vive de arte, cada dia você acorda e se você tem a fadinha do romance, cada dia tem uma outra fadinha dizendo, querido, vamos lá, pegou o pano e foi. E foi. Tem como. Você foi a única pessoa da sua família que buscou essa trajetória em relação à arte? Foi a única. Foi a única. E isso não foi fácil. Por várias questões. Primeiro porque quando eu fiz pelo PAIS. Eu entrei na UNB pelo PAIS. Eu ia fazer letras em inglês, porque eu queria ser diplomata. Imagina. Mas é porque quando eu me apaixono pelo teatro, eu falo que eu adoeci do teatro. Aí eu entro num estado de coma, por entrar num estado de coma eu passo a viver de arte, entendeu? Eu gosto de brincar com isso porque assim, a realidade bate o tempo inteiro te dizendo muita coisa. Não, mas não o quê? A partir do que eu tenho que manter, né? Volta a sua pergunta, porque eu já fui longe na memória da família, ancestralidade. Olha, querendo se defender, querida, vamos meter o dedinho ali. Fui o único. E eu acho que não foi muito fácil, porque eu aprendi a gostar de estudar. Eu estudei no colégio militar e eu fui do estado maior do colégio militar. Notas muito altas, né? Eu vivia para estudar. Eu era obcecado com tudo, né? Eu quero fazer, eu vou fazer. Eu quero um moinho de 6 metros. Eu fiz isso na FUNAC, mas não tem dinheiro. Não, mas então eu vou tirar do meu bolso, eu vou dar um jeito de ter. Lá em Santa Maria, um serralheiro. Aí o serralheiro ainda, né? Origens ali do YouTube. A gente postou um vídeo, vê lá, não sei onde eu vou ver o moinho funcionando de metal. Ele fez um moinho de metal. Essa loucura que eu me dei o lugar de poder fazer, né? E minha família não se colocou nesse lugar. Imagina, uma pessoa que estava dizendo que ia ser diplomata, que tinha notas altíssimas, eu escutei de tudo. Que desperdício de inteligência. Como o campo das artes, o quanto demanda de inteligência, de aprimoramento, de especificidade, de estudo. E eu não estou falando de estudo formal, estudo de dia a dia, de lida, de sabedoria, de carne, de corpo. Que você tem porque você vai atrás, porque só você sabe fazer, porque é você que tem que plantar para fazer, né? Então, o quanto eu respeito o meu ofício por isso, né? Então tem esse lugar. Meu pai, um cara que sempre dançou, sempre cantou, pinta quadros desde a década de 70, mas vem da miséria. Fome, morando em barraco que despencava, vai para uma situação de abrigamento, Funabem, que não é um abrigo comum, né? Então, assim, a Funabem era uma instituição que recebia jovens de tudo quanto é tipo e que tinham cometido um certo delito, alguma espécie de delito. Minha avó coloca os filhos dela lá para comer, porque não tinha comida, né? Uma mulher negra vinda de Minas, exportada, jogada de Minas para o Rio de Janeiro, para trabalhar em casa de patrulha em Copacabana, sofrendo todas as violências que a gente sabe que era um Rio de Janeiro da década de 40, 50.
Meu pai entra no exército para ser militar. Meu avô era compositor de samba, trabalhava botando as letrinhas em jornal. Alcoolista, não vivia da arte dele, morre vítima desse alcoolismo, né? Vitimado por essa... Aí eu chego, chuto relações internacionais, chuto letra, vou fazer artes cênicas. A minha família, oi? Como assim? Não tive um grande impedimento, mas todo mundo falava, mas você não vai se sustentar, como é que vai ser a questão de dinheiro? Eu ajudei na casa do meu pai. Eu ajudei, sabe? Eu conquistei muitas coisas, mas é sobre isso. Mas também qual é a lógica da vida que você quer? Se é dinheiro ou se é... Qual é? Eu já ganhei muito bem. Já tive situações mais difíceis, estruturais. E já tive situações normais. E já tive... Há uma inteligência que você também vai aprendendo a viver na sociedade que você também é, né? Como artista, como realidade. É outra perspectiva de administração financeira, para mim. É você entender que você precisa entender muito também de uma cadeia produtiva. As coisas se movem a partir de você, como em qualquer outra área, na verdade. Mas essa é a minha relação mais ancestral. Então, assim, quando eu me dei conta, a gente num almoço em casa, recente, na pandemia, meu pai, meu irmão, todo mundo comendo, e eu partilhei, terapeuticamente. Eu falei, nossa, eu sou o primeiro Andrade a poder ser artista, né? Aí meu pai comendo. Eu falei, nossa, meu avô, que compunha samba não pôde, não teve espaço. Você, né, pai? Que dança, que canta, que pinta desde a década de 70. É artesão. Eu tive essa audácia de seguir. Então, para mim, é uma convocação. Eu entendo também, sabe? Falar de vida, o que está te conectando na vida hoje? O que te faz estar viva, querendo existir, querendo pulsar? É o lugar, né? Embora eu tenha brigado várias vezes com o teatro, e ainda brigo. Já teve alguma época que você teve que brigar com a procrastinação O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque qual é o limite da procrastinação? Qual é o limite do ócio saudável, da pausa saudável? Qual é o limite da relação que a gente tem com produtividade e tempo na sociedade que a gente está? Porque existe um corpo que foi funcionalizado a ter que produzir para alguém, né? Então tem isso também. Tem essa aí. Dependendo da ancestralidade que cada um tem, a gente herda um lugar servil e também escravizado sobre a relação com o trabalho. Minha família tem uma relação muito escravizada pelo trabalho. É pouco vida e muito mais funcional. É ter dinheiro para pagar conta, para comer, para sobreviver. Aí meu pai que conseguiu um lugar, né? Mas é uma família de operários. A família inteira do Rio de Janeiro é uma família pobre, né? Então, assim, qual é a relação que a gente herda com o trabalho? Eu acho que, pra mim, eu sou uma geração que começa a pensar, não ser adoecido pelo trabalho, o trabalho ser minha pulsão de vida, não ser a reprodução de uma obrigação de só sustento. E eu não tenho facilidade não, sabe? Meu pai tem uma condição muito boa de vida, mas zero ajuda. A educação que eu tive é se vira no teu. Meu pai vê a gente precisando e ele não vai oferecer, ele vai dizer, é assim a vida é assim. Ele tem até grana para te ajudar. E eu não cresci pedindo nada, sabe? Cresci fazendo o meu. Então, saí de casa, brigado com ele, fui fazer. O que eu ganho dinheiro rápido agora? Animação de festa. Fiz animação de festa por muito tempo. 3 festas parando em blitz com uma peruca imensa dentro de carro, fazendo a Meg Simpson. Fazendo a Meg Simpson, nunca vou esquecer isso. Retocando maquiagem assim, entendeu? Fazia muito drag. Eu retocando durante muito tempo, foi meu sustento. Pagava aluguel na Zanotti fazendo drag. É isso, contando dinheiro, né? Então assim, mas qual é a escolha que você faz? Eu acho que tem uma coisa sobre a insistência. Então a procrastinação, voltando para onde eu fui, né? Tá louca. Mas é porque
Eu acho que é importante a gente também, dependendo de qual é a origem que a gente tem dentro da família da gente, da nossa história, entender o que a gente está chamando de procrastinação, sabe? Mas de fato, eu acho que tudo vem pela ação. De fato, né? É agir que faz chegar, né? E agir onde você tá, no que você investe, no pequeno, né? Eu vou focar nesse projeto. Pausa. Vai lá. Escreve esse projeto. Dedica nesse projeto. As coisas também irradiam. Elas germinam. Elas crescem, elas alastram. É o tanto que a gente também alimenta, né? Tem quantos anos? 40. Recém-feitos. Nossa, O quê? Gente. Eu tava esperando você falar que era brincadeira. Ai, não, eu amo meus 40. Eu amo meus 40 e tenho meus 40. Mas, gente, isso é uma outra questão. Eu acho que a gente precisa pensar a imagem que a gente tem sobre o envelhecimento. Nós já somos outra geração. A relação que a gente tem com o corpo, quando a gente fala também sobre isso, poder ser artista, que é romper com uma ancestralidade, que também pensa a vida de uma maneira, também é romper com uma ideia de envelhecimento, é romper com uma ideia de cuidado de corpo, é envelhecer com tudo isso. Não sei se talvez os meus 40 tenham essa cara, porque eu ainda sigo investindo, escolhendo a vida que eu tenho, de viver a vida que eu vivo. Viva pra mim. E aí é um eterno loading, é uma eterna atualização, né? Morrer e nascer, até na relação com o teatro. Qual é o teatro que eu quero fazer hoje? Qual é o teatro que eu acredito hoje no Brasil? Qual é a relação que eu quero hoje de tempo com o meu trabalho, respeitando a minha alma, respeitando também meu direito à procrastinação, que a minha família na história dela não teve direito a. E isso é muito sério pra mim hoje, na minha relação com o trabalho. Eu quero um trabalho que respeite o tempo, que me dá tempo pra mim, pro tempo que eu quero inventar no mundo, não é o tempo que me disseram, sabe? Não é o tempo que tá correndo aqui. Onde é que eu também consigo inventar o meu tempo? Eu quero uma escolha de trabalho hoje que eu... E não é ficar em casa não, eu adoro trabalhar. Você é Caprica? Hã? Você é Caprica? Não. Não sei o que eu tenho em Capricórnio. Eu sou escorpiano, quase sagitariano, sou cúspide, ascendente em Libra e lua em Aquário. Malucona, né? Hashtag que é Libra. Não, tô pensando que tem que ter um meio do céu em terra, você tem que ter um troço em terra, porque não funciona assim não. Eu acho que talvez possa ser essa formação militar, sabe? Isso é uma coisa que eu agradeço na minha formação até hoje, com muitas revisões. Eu agradeço no teatro, por exemplo, a disciplina que eu tenho para estudar, a disciplina que eu tenho para alguma coisa, o empenho que eu tenho para conseguir, doa ao que doer de mim, né? Não passando por cima de ninguém, mas é isso. Eu preciso de tal coisa, eu preciso conseguir tal coisa. Eu não vou levantar dessa mesa enquanto eu não souber esse conteúdo. São 15 horas estudando, são 15 horas estudando. Eu sou assim. Não estou romantizando isso, porque isso me traz níveis de ansiedade, de estresse cabuloso. Mas também traz muita potência. Então hoje eu tento só ser mais legal comigo. Mas eu acho que vem um pouco dessa formação mais militar. E até no campo das artes também eu fiz muita aula de canto, que é muito, né? Fiz aula de música também, que é muito. Fiz balé por 3 anos e jazz, que era uma rotina diária. Tudo muito, né? Então, a universidade, os grupos, sempre, sabe, né? Eu venho dessa história de teatro, um teatro que você investe ensaiando todo dia, se encontrando, tendo produção, tendo... Hoje em dia é quase impossível você ter uma sistêmica diária de coletivo, né? É muito difícil. Aí quando a gente consegue aprovar um projeto que você tem, né, também financeiramente, condições de todo mundo estar muito dedicado àquilo num tempo mais intenso, maravilhoso, né? Eu queria só fazer um parêntese sobre essa questão da idade, né? Que é uma reflexão que eu tenho tido, porque vamos pensar, eu vou falar, mas é porque gente preta não envelhece, tá? Mas aí asiático também não envelhece, indígena não envelhece. Vamos... Aí eu fico pensando, qual é a referência então? Quem envelhece é a pessoa branca.
né? Essa coisa de pele, que a gente bota sempre a branquitude como a referência. Então a pessoa de 40 anos é a referência, ninguém mais de outras raças envelhece, mas a referência é sempre a pessoa branca. Então eu parei com isso, eu falo, eu tenho 37 anos, minha carinha é de 37 anos, mas eu não sou branca. A pessoa, né? Tem envelhecimentos diferentes, a gente parar de tomar a branquitude como referência para tudo. Inclusive para dizer que a gente não envelhece, a gente envelhece, né? Exato, e esse é um fator super forte para o mercado. O etarismo, ele é muito violento. Então, imagina, hoje vocês deram esse choque, mas vamos lá, 2013 eu saio da Dulcina. Eu começo a dar aula na Dulcina em 2009, já dava aula numa escola particular antes, mas quando eu entro na Dulcina, depois de um ano eu assumo a coordenação do curso, licenciatura e bacharelado. Eu não tinha uma formação de coordenador, tinha uma incursão dentro de uma escola e tive que assumir a visita do MEC. Claro que eu tive crise de ansiedade, imagina. Mas todo mundo que olhava tinha essa questão sobre a idade, o tanto que o etarismo ele é tão violento, do tipo, mas você é o coordenador do curso? Sim, a gente regularizou o curso inteiro, eu trabalhei muito profundamente, a gente foi aprovado pelo MEC, enfrentei o MEC, né, apresentando os cursos, revisei todo o curso da Dulcina naquela época. Não tinha essa experiência, mas me propus e fiz, né? Então essa coisa da idade é muito doida, porque às vezes as pessoas elas também deslegitimam a gente, né? Por conta de como elas veem, a gente associa a idade a uma coisa. Financeiramente, mas que você não se identificava com isso. Como é que você saiu disso? Colocou a cara lá para Tô saindo disso. Eu acho que quando eu mais tive dinheiro na minha vida foi quando eu mais trabalhei e quando mais eu tava feliz com tudo que eu tava fazendo. Era uma vida inteira de trabalho, eu ganhava muito bem. Mas era uma vida inteira de trabalho e pouca dedicação a minha família, ao meu corpo. Então eu era trabalho, manhã, tarde, mas eu era muito feliz, muito feliz. Hoje, por eu ter outras coisas de vida, priorizar outras coisas, eu acho que eu já não teria aquela dinâmica de vida, sabe? Eu gostaria de ganhar o que eu ganho. Mas sua pergunta, voltando para sua pergunta. Como você saiu desse comodismo? Então, como é que você tem coragem? Pois é, e aí, pandemia, mexeu com a estrutura financeira de toda a classe artística, de todo mundo se reinventando. Há muito tempo eu queria voltar a ter meu apartamento aqui, porque eu fechei meu apartamento, fui morar com meus pais, minha mãe começou a ficar doente, eu fui assumindo muitas coisas da casa. Outras ancestralidades que eu tive que romper para retomar a minha vida e a minha intensidade de trabalho que eu não podia dedicar mais tanto. Então, os últimos 3, 4 anos, eu fui voltando muito para minha mãe e para minha casa. Então, eu fui aos poucos diminuindo minhas produções, minhas coisas, e me dissociando dos meus sonhos de vida. E aí chega num ponto em que eu comecei a fazer muitas parcerias que me deram rentabilidade para eu viver a vida que eu tenho hoje e comecei um pouquinho antes, né? Pagar minhas contas, tudo e tal. E eu fui me acomodando no sentido de... Muitas vezes a gente encontra com pessoas que não têm uma pulsão de arte e de vida que é sincrônica à sua. Como cada um encara o projeto. Então eu fui me acomodando dentro do... Beleza, eu tô ganhando, sempre me doando muito. Mas se a gente tá em projetos e em histórias que talvez você não retroalimentem uma vida porque todo mundo tá muito empenhado para que aquilo aconteça, eu sou uma pessoa que eu preciso de paixão. Sem romantismo, a vida tá aí, você trabalha. Se eu fosse funcionário público, eu ia ter que aguentar. Então eu também tenho isso, sem romantizar. Mas ao mesmo tempo, poxa, eu sou tão mais produtivo quando eu tô apaixonado, sabe? É tão preciosa a minha vida e o meu trabalho no campo das artes. Eu posso escolher ser isso na vida, sabe? Ter uma pele bonita porque eu tô, sabe, transando muito bem com o meu trabalho. A vida tá acontecendo porque eu tô gozando muito a vida, sabe?
Isso me importa. E eu acho que eu fui me acomodando numa ideia de mercado que me paga, que me ajuda a pagar minhas contas, mas que se a gente botar na balança, o caminho do comodismo, para mim, dentro da minha história, foi o caminho menos ousado e o que mais consumiu a minha energia e o que menos, inclusive, me deu dinheiro, no fundo. Sabe? Toda vez que eu radicalmente investi naquilo que eu acreditava com tudo, eu colhi tudo que eu queria. Tudo que eu ambicionei, eu colhi. E eu falo isso com muita reverência, com muito axé. E eu sabe? repito que eu sou igualzinha. É isso, velho. Quando a gente tá no corre do que a gente quer, o troço acontece. Quando você começa a falar, "Ai, não vai dar, eu preciso, eu tenho que..." Aí fodeu. Quando você vai se encaixando, você pode ter muitos benefícios. Eu tive os benefícios de ter conta paga, sabe? Aí você fala assim, ai, ok, meu aluguel, minhas compras, eu não tô conseguindo comprar meu vinho, coisas que eu acho que são, entendeu? Então você tá ali, mas aí quando você vai olhando no dia a dia da parada, você fica assim, onde eu tô como artista? Onde tá a minha alma? Qual é a história que eu tô construindo? Pra onde eu tô indo? Ou pra onde estão me levando dentro desse comodismo de só pagar a conta? Gente, é sério que a vida da gente é só pagar a conta? Não é. Eu tenho muita sensação de que eu tô fazendo parte de uma história de alguém. Eu não tô escrevendo a minha história, mas eu tô tipo um robozinho. Trabalha, faz a sua parte, mas essa é a minha empresa. O que você tá vivendo não é nada, você é como se fosse um figurante na minha história. Exatamente. E tem muitas pessoas que a gente vai encontrar que vão ser fundamentais para nossa história. Porque é isso, né? Dentro da nossa história tem grandes contracenas, né? Um protagonista, ele é protagonista pelo entorno dele também. O cenário onde ele está, o roteiro que está na mão dele, as contracenas que estabelecem os jogos, como ele se alimenta, do que ele se alimenta, do que ele escuta, sabe? E nesse sentido, eu acho que quando a gente está conectado com a intuição da gente, com a vitalidade, eu tô falando muito de vida, mas é porque é sobre vitalidade, é sobre você estar vitalizado naquilo que você tanto quer na vida e investir audaciosamente nisso, sabe? Porque o comodismo muitas vezes é uma caixinha muito conveniente, é uma prisãozinha que a gente vai também aceitando, porque a estrutura social tá inteira assim. Sabe que eu vi uma tirinha uma vez que eu amei, assim, guardei pra vida. Eu queria ter guardado mesmo ela fisicamente pra eu ter pra mostrar. Mas era uma tirinha com dois passarinhos conversando, um dentro da gaiola e o outro fora. E aí o passarinho de dentro da gaiola falando, nossa, deve ser tão bom ser livre, poder fazer tudo que você quiser, a hora que você quiser. E aí o passarinho de fora da gaiola fala, isso tudo, é muito bom, mas alpiste todo dia tem o seu valor. Então é muito esse lugar, né? O tanto que eu tive muitos momentos da minha vida que eu falei, agora eu preciso do alpiste todo dia. Vamos ficar aqui, fecha a gaiola, tranca por dentro, vamos entrar nessa, pra poder, né, juntar um alpiste ali, pra poder sair também em paz. Isso é genial que você tá falando, porque pra mim bate igual. É também a gente entender qual é a cíclica que a gente vai precisar também sentir, né? Do tipo, a gente tem várias estações em Brasília e é nítido. Quando a grama tá verde, como ela não tá. Eu acho que é um pouco essa a natureza também do ofício da gente. Não só como a gente administra o dinheiro da gente, que é diferente, a gente tem que aprender a se relacionar com o dinheiro de uma maneira diferente no campo das artes. Com muita inteligência, inclusive, porque é sobre isso, né? É sobre ficar rico no mês e pobre em 3 meses. Depois, e como é que você então administra? Você aprende muito sobre também como administrar dentro da tua realidade, dentro do que você quer, mas eu acho que é isso, respeitar. Pra mim foi fundamental também entender que não só da minha ousadia, da minha loucura, do meu sonho é possível. Tem um momento que eu precisei dar esses passos pra trás, literalmente, sabe? Foi só pra fazer um drama. Trombar, porque a gente tromba, a gente se assusta, né? Com dar um passo atrás, a gente não se reconhece nesse lugar. E entender que também isso
me dá a estratégia para poder então agora avançar um pouco mais na loucura. Agora eu tenho capital para investir na minha loucura, né? É sobre, né? Porque não dá para romantizar nenhuma escolha profissional. Não dá para romantizar o mercado de trabalho para nenhuma profissão, né? E a gente também não é diferente. A pessoa que falou sobre o estágio, eu já trabalho, foi o primeiro trabalho, eu fiquei um dia numa empresa de cobrança, pelo telefone. Aí, muito maltratada nesse serviço, aí depois fui para outro de telemarketing de concessionária. Aí eu percebi que essas escolhas do estado, que às vezes escolhe a visão meio que é escolhido. Aí vai influenciando os próximos trabalhos, eu acho. Porque aí você tem lá, você já trabalha com concessionária, porque não concessionária, aí eu acredito que, pelo menos pra mim, depois se você puder falar, eu foquei em aprender o que eu podia ali, enquanto eu não conseguia sair, né? Por exemplo, resolução de problemas, paciência, atendimento ao cliente, falar com uma vozinha mais docinha, que às vezes pode ser útil. E depois aí já vai buscando sair. Mas aí aproveitar ao máximo aquele período que você tá lá, porque depois você pode, focar nas partes que você gosta do currículo. Não precisa sempre ficar no mesmo segmento. Vale. Só que também vale buscar sair, sim, e mandando currículo para outro lugar e tal. Eu acho que é muito forte essa relação que você traz sobre o acúmulo de experiência. Tudo que você está processando na vida é alicerce para o que você faz. É sabedoria, né? Por que você faz. Para mim foi muito importante desromantizar a saída da academia, de um ensino formal de artes cênicas, para o mercado, no sentido de eu preciso produzir meus projetos. Não vai ter um produtor que vai chegar e vai te contratar. E aí você precisa também, aí você vai se especializando no sentido de eu não sou um exímio elaborador de projeto, não sou. Eu acho que eu sou bem mediano, mas eu também aprendo com outras pessoas, com outros encontros, eu sou muito potencializado com outros olhares. As parcerias são fundamentais, sabe? Né? E o acúmulo que a gente também vai tendo, né? de experiência, assim. Mas é a gente, né? Igual eu falo, pra mim é buscar conhecimento e experiências, né? Eu trabalho numa empresa de engenharia e não é uma área que eu me vejo. Então, mas também eu vejo por uns lados que eu aprendo muitas coisas dessa área. Então, acho que agrega muito essa questão, sabe? Não é pra você, mas te dá um conhecimento em si bastante. O Jonathan tá me ensinando uma coisa, assim, que ele não depende da validação dos outros. Mas só que isso aí eu tento fazer todos os dias. Eu sempre precisei da validação dos outros. Só que aí nunca vai ter a aprovação de todo mundo. Quando eu entrei no mestrado, né? Eu estudei a vida toda em escola pública, entrei depois no mestrado, eu fiquei assim, nossa, que status. Aí teve um governo passado que falou que pesquisador é um lixo que fica nas contas públicas, sugando as contas públicas. E eu nem ganhava bolsa no mestrado, mas eu comecei a ser julgada. Eu saí de um status legal para um negócio. E aí depois falou da área de ciências humanas, que não é boa, só a de ciências científicas e tem que falar, exatas que são boas. E aí aquilo vai me derrubando, velho. Aí ele falando, eu tô tipo assim, ai calma, eu não preciso de nenhum emprego que fala que eu sou boa, ou uma academia, ou só buscar o nosso espaço de sonhos. Nossa, a gente perde tanto tempo, né, reproduzindo esse ataque a gente mesmo, né? Por isso que eu acho que uma escolha, tem uma frase que eu sempre gosto de usar, uma escolha é uma escola, sabe? Qual é a escolha que você está fazendo? Ela é a sua escola. O tanto que você quer se dedicar dentro dessa escolha que você faz. Eu quero ser uma pesquisadora. Então, se é uma escola, o que é que você precisa
beber de conhecimento dentro dessa, né? O teatro é uma escola para mim, porque é uma escolha, né? Então, o que eu preciso, como eu preciso que isso ramifique para poder se sustentar, para crescer, para me dar suporte. E é o tempo inteiro atualizando, né? Porque não para. Assim, não para. E aí eu fico também me perguntando sobre uma coerência também com um projeto de vida que vai precisando ser sentido junto da escolha, né? Qual é o seu projeto de vida? Que vai mudar, muda o tempo inteiro. Mas se a gente tá assim, ok, né? Mas qual é, né? Eu tenho uma brincadeira, eu como diretor, às vezes eu sou assim. Porque assim, Jonathan não precisa da validação do outro. Mais ou menos. Todo mundo precisa de algum lugar, né? Mas eu costumo dizer, às vezes eu sou, vamos pro norte. Merda, um beco. Pro sul. Mas eu vou. Entende? Eu escolho uma direção e eu testo. E eu vou com afinco. Eu não fico no meio do caminho. Será que é pra lá? Eu prefiro testar agindo. Procurando, buscando, tentando. Isso eu tenho, sabe? Mais perguntas? Mais cutucadas, mais provocações? Eu acho que é importante ter uma representatividade, né? Eu acho que foi muito boicotado, principalmente 4 anos passados, tá? Aquela pessoa lá. Pode 6 anos. Exato. Hoje em dia, agora, com esse atual governo, vocês se sentem mais aliviados nessa questão? Eu acho que o primeiro impacto no imaginário, no corpo, é alívio, sim. Embora a gente tenha tido uma certa estabilidade política e econômica para a cultura em Brasília, né, diferente de vários lugares, porque de alguma maneira a gente teve editais acontecendo, né? Então, Bahia, puf, né? São Paulo, para muitas pessoas, puf, né? Eu não sei, eu tô esperançoso. Eu quero saber o quanto também de todas essas verbas efetivamente vão chegar na nossa classe de artista local, na base onde a gente tá. Que é isso também. Eu tenho feito um pouco esse questionamento, porque a gente vê, principalmente em rede social, né, aquele movimento já muito grande acontecendo, muita notícia chegando, muita articulação, e essa semana eu lembro desse também, né? Algo muito que a gente vai realmente sentir isso. Chegando na gente, exato. Exato. Na prática, não só na TV. Não só nas redes não só sociais, na tá sempre TV, bem bonito ali. não só numa distribuição que a gente sabe que é hierarquizada, que está estruturada, né, em grandes produções. Porque, por exemplo, acho que a gente, não é porque a gente comemora essa mudança de governo que a gente está alienado, né? A gente tem questões muito problemáticas, sim, não é essa... A gente sabe a difamação que a Rouanet teve por uma série de ignorâncias absurdas, mas a gente também sabe a facilitação que grandes empresas, grandes produtoras, grandes nomes têm de captação e de movimentação do capital cultural, entendeu? Então, eu espero profundamente que esse lugar, quando a gente está pensando, né, de fato, uma nova política que incorpora dentro da estrutura vozes que são a estrutura, como povos originários, como tudo isso que a gente está assistindo, mais do que isso, tipo assim, como a gente está pensando o capital de cultura para quem efetivamente rala, é operário de cultura e que, né, não precisa dessas grandes montantes que são sempre, né, movimentados por essas grandes produções. Como é que chega lá para a gente de fato? Então, eu acho que a gente tem uma boa previsão, mas vamos ver o impacto na estrutura. A gente mantém Ibanez, né? Não sei qual é o impacto disso. A tendência é que a política cultural dele se reproduza, se repita. Não foi das mais hostis. Não foi. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. A gente já teve governo de gente de esquerda ou centro-esquerda que foi péssimo para a cultura de Brasília. A gente tem uma figura que foi alinhado, né? Mas que
né? A classe também se articulou, também pressionou, mas você teve uma secretaria operante de alguma maneira, né? Ironicamente. E também esse é o nosso desafio eterno, né? Ser mercado, fazer parte do mercado, se firmar enquanto mercado de captação, né? E não sucumbir também ao que seja essa identidade tão dura e estéril do mercado, né? Essa é a nossa lida o tempo inteiro na profissão, né? Como artista. Eu tenho uma pergunta, qual conselho você daria como artista hoje para você? Gente, tá muito barulhinho. Se não quiser ficar aqui dentro, pode ir lá pra fora, fica à vontade, ninguém é obrigado a nada, mas eu vou querer conseguir escutar. Agradecer. Você como artista, qual conselho você daria para você mesmo há 20 anos atrás? Porque não sei se é mais ou menos essa idade que o pessoal aqui tem, mas pelo menos na minha experiência de vida, é esse 20, 21 anos de idade que a gente tem essas mais dúvidas em relação ao nosso futuro, o que a gente quer ser, em rumo até da arte também, sabe? De, será que faz sentido, assim? Então, queria saber o que você aconselharia para o seu eu de 20 anos atrás, ou como foi há 20 anos atrás, porque essa é a idade que a gente tem, mais ou menos. Então, seria interessante ver qual a sua visão sobre isso. Nossa, que fundo isso. Você fala do escorpiano, né? Muito fundo, é muito fundo essa pergunta, porque, olha, na honestidade, primeiro eu acho que eu vou ter que fazer uma reverência, porque eu acho que ter tido muita fome de fazer o que eu fazia, e muita radicalidade de fazer a arte que eu queria fazer e de insistir, me faz chegar aqui. Então, acho que primeiro é uma reverência ao meu abusamento, à minha intensidade, à minha inocência, à minha paixão, à minha loucura, à minha insistência. Então, primeiro preciso fazer essa reverência, né? Porque a tendência também é a gente ser bem duro, né, com a gente, assim. Eu acho que talvez o conselho que eu daria seria ter balanceado um pouquinho mais essa paixão, essa inocência, essa torrencialidade louca de fazer, com uma visão um pouquinho mais racional, mais estratégica, sabe? De estrutura, de mercado mesmo, né? De coisas que a gente precisa plantar para de fato colher. Então tem coisas, conhecimentos que eu só fui tendo, e aí tem o abacateiro que tá tendo flor ainda, entende? Então, dependendo do que a gente quer, porque a vida vai trazendo, eu talvez me provocaria a estar mais atento, mais atualizado e mais racional dentro da minha estrutura de pensar o mercado e o meu trabalho. Não só ser fenômeno, sabe? Que é isso, a criação, a poesia, a troca, a ocupação do teatro e público, e tudo isso ocupou muito tempo de mim e me fez ser, eu acho que um grande pesquisador de linguagem. Muito, eu acho que eu me aprimorei muito nesse campo. Mas ao longo do tempo eu fui tendo que ter muita visão de mercado, de estrutura. E aí hoje, se eu voltasse, eu acho que seria uma pessoa um pouco mais focada na parte mais burocrática da cultura, da política cultural, que é onde também está o movimento dos editais, do dinheiro, e que a gente às vezes entende pouco. Mas é por isso que eu perguntei isso, porque assim, com 20 anos, essa faixa etária, às vezes a gente nem sabe o que quer, sabe? E às vezes a gente quer tudo e não sabe pra onde ir. E aí o que eu vejo é muita gente aconselhando, vai, você é jovem, faz de tudo, sabe? Vai se jogando no mundo como for, vai vendo o que você gosta, mas até que ponto que isso vai me levar a algum lugar. Tipo, na minha visão eu tenho, eu só vou saber o que eu gosto se eu for lá e testar, ou se eu for lá e viver, se eu for lá e me jogar, assim. Só que vai que eu me jogo de um precipício e nem tô sabendo, sabe? Tô achando que é um mar de rosas. Então por isso que eu quis perguntar isso, Sim. sabe? Se você com 20 anos você escutaria o seu próprio conselho. Talvez não.
Porque agora você tá com 40, antes você Mas tinha foi 20. tão fundamental com 20 anos poder viver a intensidade e a loucura de estar conectado com a minha paixão. Por Então exemplo, faz sentido. faz todo sentido. Porque, por exemplo, com 20 anos, vamos voltar ali. Eu entrei na UNB, eu terminei o terceiro ano com 17 anos, no final do ano eu fiz 18. Primeiro semestre de UNB foi com 18 anos recém-feitos. Então, com 20 anos eu estava entrando na metade do curso da UNB. Eu já trabalhava com teatro. Tinha um ano que eu tinha começado a investir em dramaturgia. Meu primeiro prêmio de dramaturgia foi com 21 anos. E eu ganhei 15 mil reais naquela época, que era muito dinheiro, 15 mil reais. Mas porque eu comecei a insistir. E a dramaturgia vem porque eu escrevia poesia, lendo literatura dramática, textos clássicos de teatro, eu comecei a ver que o que eu estava escrevendo era texto. Eu nunca parei. Vivi muitos processos, eu sou dramaturgo até hoje. Eu insisti na minha escolha, sabe? Colhi muita coisa, depois ganhei um outro prêmio de 30 mil reais. Na sequência. Eu tô falando disso porque é possível. Não que eu esperasse que eu ia acabar conseguindo isso. Mas olha onde eu cheguei. Pra mim, naquele momento, com 20 e poucos anos. O segundo prêmio, eu acho que eu tinha 26. 26. Mas eu insisti. Dramaturgia virou um estudo, sabe? Eram amigos que eu chamava para improvisar dentro de uma sala, eu filmava, aí transcrevia, depois ficava elaborando, aí comecei a criar uma maneira minha de escrever, passava horas no computador, me isolava em alguns momentos, muito estudo, UNB, sempre muito essa loucura. Aí comecei a viver processos de tudo quanto era tipo, até hoje. Hoje eu estou vivendo um processo de teatro que dá um chute na minha trajetória de dramaturgia. Eu estou trabalhando com dramaturgia aberta de jogo. Drasticamente um outro lugar, porque me interessa oxigenar, entende? Fala pra eles o que é dramaturgia. Dramaturgia é, vamos lá, arte de compor textualidade, ação para teatro, né? Então, roteirização. Então vai de N maneiras, como são os processos de dramaturgia, que pode partir de improvisação, da gente não ter um roteiro fixo, pode vir de um roteiro que eu já pré-determinei com escrita anterior. Então são muitos processos de composição de uma obra, de um texto de teatro, É porque a dramaturgia é mais do que texto. A gente pensa texto, pensa palavra. Dramaturgia é sobre estrutura de ação, de imagem, do que acontece, de provocação para esse intérprete, do que ele vai agir, né? Enquanto obra, enquanto fenômeno de encontro com o público, né? É mais pegar aquela questão do mundo da ideia, do planejamento, e colocar ele no papel como físico, né? Para você poder colocar ali, mostrar para você, é isso aqui que vai acontecer, que eu tirei do mundo das ideias. Então foi uma ideia dela e você consegue colocar isso em planejamento físico. Sim. Né? Às vezes não tem papel, tá? Às vezes não tem papel. Às vezes o processo ele é de uma construção de dramaturgia orgânico. Você vai criando o texto durante, vai fazendo. Mas a gente tem esse decantamento, é estudo, né? Então vou fazer pedir uma. Fala sobre o processo do Tsunami. Fala. Velho, é um espetáculo que eu assisti todas as vezes que eu dei conta. Chorei, ri, é um espetáculo que faz assim com a gente, né? Te vira de cabeça pra baixo, você ri muito, você chora muito, você fica com raiva, tem horas que me deu raiva, tem horas que eu fiquei assim, meu Deus, é isso mesmo que tá acontecendo. E é um espetáculo que não tem fala. É uma pessoa no palco que ela fala em gibberish, né? Ela fala, a gente não entende as palavras. É uma linguagem, um dialeto. Olha que coisa doida. Tsunami é mais um espetáculo dentro de uma linguagem que eu fiz uma escolha. Sempre me interessou emoção, encontro catártico com o público. É minha origem, sabe? Eu gosto de pessoas emocionadas. Eu sempre gostei da dor, do sofrimento. Isso sempre foi uma obsessão de trabalho, de encontrar honestamente as pessoas. Eu sempre fui um ator muito convulsivo, né? Então o campo das emoções e do sentir sempre foi a minha maior pira como diretor e como dramaturgo e como ator. E aí quando cheguei em Tsunami, Ana Flávia estava comigo num processo de substituição do Poeira e a Bidô tinha
perdido. Olha como tudo tá junto. Quem você é a tua história, a tua obra, a tua arte, né? Uma professora de UNB perdeu o filho, vou resumir muito. Ela perdeu o filho se matou. E aquilo me tocou muito profundamente, porque mexe na minha história de vida lá na adolescência, em coisas minhas, né? Quando eu vou pro enterro do filho da Bidô e eu vejo a Bidô sem pé, andando sem pé, ela tava respaldada, e ela me olha, ela, ai, Jonathan, e ela me dá um abraço meio desmontada, com muita água. Aí eu já fui para questões muito pessoais minhas, de uma época da adolescência muito deprimido, muito triste, por uma série de questões muito violentas que eu sofri muito bullying desde a infância. E eu tinha essa ideação suicida durante a minha adolescência, e a escrita de poesia que me faz construir um mundo que eu acredito. Ver a Bidô naquela situação me joga de novo numa adolescência pensando, caralho, como teria sido minha mãe se eu tivesse me matado. Aí aquilo me perturba, me emociona, me toca, me fode a vida. E eu entro num processo meio deprimido, eu fiquei meio deprimido. Eu passei umas 2 semanas muito convulsivo com a história da Bidô, né, assim, muito emocionado. E aí a gente parou o ensaio, a gente estava numa imersão num sítio para reensaiar o Poeira. E aí a Ana Flávia, a gente sentou para tomar um vinho e a gente começou a conversar muito sobre isso. E aí ela falou, nossa, se eu perder a minha filha, é como pra mim estar numa janela e eu vendo uma onda gigante, um tsunami vindo pra me derrubar e tal, porque eu não vou conseguir sustentar a vida. E aí quando a Ana Flávia falou aquilo, na hora eu parei o roteiro inteiro. Eu falei, eu quero te dirigir numa obra que se chama Tsunami, um solo, um dialeto. Ela não vai ter fala, ela é uma sobrevivente no mundo. Todo mundo morreu, o mundo inteiro morreu. E aí eu fui compondo essa obra. Automaticamente o meu namorado, marido, produtor também, pegou o lance para fazer uma elaboração de projeto e pensou um projeto de mediação envolvendo a área dele de arte e educação para que tivesse um espaço de criação do projeto junto disso. A equipe foi crescendo e eu fui esculpindo Tsunami. Uma dramaturgia que eu tinha estruturada de imagem, e eu fui esculpindo. Ana Flávia levantou a mão e foi milimétrico. Coloca a mão na cama. Olha lento pra lá. Comecei a fazer treinamento, né? Fitei as articulações dela, porque me veio uma imagem de um rinoceronte, de uma cabeça de rinoceronte. Algumas obsessões eu comecei e ela acreditou nesse processo inteiro. E eu fui esculpindo ação a ação milimétrica até chegar. E aí uma coisa do meu trabalho, eu trabalho também com biografia, eu ficcionalizo biografia, né? Isso é a sua história de vida, as suas memórias de vida, eu vou dar um jeito. Isso para mim é um elemento fundamental para a construção da presença dentro de um trabalho. Às vezes eu só consigo que você entenda uma empatia de um texto que eu escrevi a partir do momento que você dimensiona isso no corpo, ou por uma história sua, ou de alguém, ou da vida, porque pra mim tudo é vida. Então, Ana Flávia tinha uma questão, isso já estava no roteiro, mas durante o processo ela expôs uma questão dela em relação a ter quase morrido afogada. Eu também já quase morri afogada. E a gente volta depois de 7 anos na casa dela, que ela não pisava mais lá desde esse episódio traumático. E eu volto com ela e faço o trabalho lá, tanto que ela faz as pazes com a casa dela. E esse trabalho da narrativa foi transformando em gesto, em gestualidade, e trabalhando a memória dela, que é a cena que já existia de quando ela vai contar para todo mundo a família que morreu, que é um dos momentos mais dilacerantes do espetáculo. E Ana Flávia nunca tinha ido para um treinamento de dramático, de dor, de água, né? Que é um trabalho que eu adoro trabalhar com água de todo mundo. Puxo, né? É escorpião também. Água E o humor também, então assim, eu adoro humor, eu trabalho com humor também. Então, eu fiz uma dramaturgia, ela é palhaça. Só que o que ela trazia da trajetória de palhaço, que tinha uma coisa muito, não era a organicidade do que eu desejava para aquele trabalho. Então eu fui criando uma dramaturgia. O primeiro movimento inteiro do espetáculo é humor. Humor de dramaturgia. É um roteiro. É um jogo com cães imaginários, muito lúdico, que é um humor que eu adoro construir, muito poético, muito despretensioso, muito bobo, e que vai preparando todo. Você não sabe se ela é louca, se ela não é, se ela tem Alzheimer, o que ela é. Ela é um cartoon.
Ela é um cartoon, né? Uma máscara envelhecida, né? De uma sobrevivente do mundo. Então foi assim que surge Tsunami. Uma obra que eu chorei o processo do início ao fim. Eu levei a morte da minha mãe para esse processo. Não tinha um ensaio que eu não dirigisse a Ana Flávia. Eu ia pintando, esculpindo cada ação, chorando convulsivamente. É um processo que teve muita água minha. Muita água minha. Muita água minha. Do início ao fim. Interessante para mim, para quem não entende direito o trabalho do diretor, que é uma coisa que eu não entendi até eu começar a fazer artes cênicas, que a gente vê o ator, né? E é aquela pessoa que tá ali por trás, que manda, mas que constrói, que como é que é isso? E eu assisto a Ana Flávia desde que eu tenho 17 anos. Eu conheci ela na escola de música, numa oficina que ela deu que mudou a minha vida, assim, muito, muito profundamente. E tudo que essa mulher faz eu vou assistir. E aí quando eu vi o Tsunami, eu vi outra Ana Flávia que eu nunca tinha visto. Porque eu conhecia 300 palhaças Ana Flávia, né? De todas as construções dela. E nesse dia eu fiquei assim, caraca, isso é direção. Porque isso ela não tinha. Eu vejo ela já tem mais de 10 anos. Nunca vi isso. O que é que o diretor faz, né? Pega o ator e fala, o que eu quero daqui? Não, isso aqui não, volta, né? Isso aqui não, isso aqui, ó. Isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui você bota pra fora. E bons diretores, na minha concepção, são pessoas que conseguem tirar as coisas do ator. Porque o ator tá ali e fala assim, toma, eu sou seu, sou sua, faz aí. Pra onde que eu vou, né? E bons atores vão confiar nesses diretores e falar... Eu fiz um trabalho uma vez que eu tinha que ficar me afogando. Várias vezes. E aí, tipo, no espetáculo da Sherdy, né? Várias vezes eu vomitei. Desse afogamento, dessa entrega, dessa cena que vai entrando. E que foi uma coisa que ela não me pediu, mas que ela deixou claro que ela queria. Naquele negócio de eu não vou pedir pra você sair aqui vomitando o espetáculo passando mal. Mas se quiser, pode. Então isso para mim uma coisa muito interessante que eu tenho construído ao longo desses últimos 4, 5 anos, que foi quando eu comecei a investir em artes cênicas, é entender esse trabalho da direção. Como é que é a diferença, às vezes, do mesmo espetáculo, com o mesmo texto, às vezes até com os mesmos atores, mas que tem um outro diretor. É outra coisa, é outro planeta, né? E a gente falando de mercado é muito doido, porque você como produtora negra, você sabe disso, assim. Tem uma sistêmica de mercado que é muito delicada, que é sobre apagamento, né? E invisibilização de trabalho. E isso é muito cruel dentro do nosso, porque aí não tem como a gente romantizar também sobre isso, né? Hoje em dia, se você tem uma câmera e você está filmando seus processos, tá todo mundo vendo o que é o teu bastidor de produção para tudo aquilo acontecer, né? E a gente às vezes tem uma conectividade muito que vai se dando com o que aparece, né? Então o corpo do ator, ele é soberano nesse sentido. Você não sabe se cada marquinha daquela ali foi alguém que esculpiu para aquele corpo fazer e que trabalhou aquele corpo que não tinha aquelas emoções para chegar também ali, né? Então assim, tem uma sistêmica muito racista também de apagamento em relação aos trabalhos de backstage. Aí eu tô falando a técnica como um todo, a produção como um todo, né? Mas foi um projeto que eu pensei integralmente, eu pensei o cartaz dele. Eu queria o cartaz daquele, eu quero o rosto dela com uma sobreposição de rinoceronte. E aí eu dava referência, trazia, não quero isso. Bota isso aqui, bota não. Eu pensei o projeto inteiro, foi uma obra que antes de ser aprovado no FAC eu já estava compondo. Que nem Caipora, não sei se você assistiu. Caipora que eu dirigi a Gisele Rodrigues, um puta cenário que gira, louca. Cenário, 12 mil reais eu gastei naquela época pra fazer, mas uma casa que gira, que abre inteira, com geladeira com luz, que tem tudo, uma doideira. Foi logo na sequência de Tsunami. Você falando dessas técnicas, né? Isso que gira, por exemplo, você colocar, vamos pensar o disco de Newton, colocar as cores e no palco, girar para que torne branco, isso é possível. Mecanicamente falando, Eu não entendi. o disco de Newton, que são várias cores, né? E quando você gira ele fica branco. E se em cena é possível fazer mecanicamente ou não? Não sei, eu acredito que sim. É uma coisa mais da cenografia, né? E da iluminação. E da iluminação. E da iluminação. Que faz a técnica. E da iluminação. Você falou da questão giratória, né? É. E um projeto também, gente, é isso, ninguém faz nada sozinho, sabe? É uma equipe grande, interdisciplinar,
sabe? Que tá ali junto de você fazendo o cenário que você projetou, que você sonhou, também tá ajudando na parte elétrica, que tá, sabe? Então envolve muita gente também, envolve a paixão ou a entrega, o serviço de muita gente também, né? Mas um pouco isso. Engraçado você trazer isso. Você sabe como é que acha a Ana Flávia na internet pra gente acompanhar? Ana Flávia Garcia. E a Tem sua vídeos- peça, essa que você falou do som, como acha? Que o quê? Essa peça sua, vocês acabam fazendo novo? Como que faz pra... Então, atualmente eu vou estar esse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, no Complexo Cultural de Samambaia, que é esse estudo de dramaturgia. A gente não chama nem de espetáculo, a gente está chamando de experiência, porque a princípio é direção, atuação e iluminação em tempo real, compondo um espetáculo diante da plateia. Só que a gente pegou o viés de desmontar, que se chama de desmonte e construção exposta. E a gente desmontou as funções, eu improviso, a gente quebra a cena para falar da cena, do que sente na cena, eu dirijo em tempo real, tudo pode acontecer. Que é esse chute, eu dei um chute assim no dramaturgo e no diretor que controla efeito. Tsunami é isso, é o meu trabalho no sentido de controlar efeito. Aqui eu quero humor, aqui que eu quero uma dramática pra rir, aqui eu vou virar. Aqui tem muito ali de uma sistêmica de trabalho. Desmonte não, desmonte me desmonta. Eu chego, a gente nunca combina o que vai acontecer. Tudo que a gente improvisa vai virando memória, que a gente bota no papelzinho. Aquele improviso que você me deu um abraço e não sei o que, a gente bota um nome, o abraço. Pode vir, pode não vir. Então, se vocês quiserem, é entrada gratuita 8 horas, sexta, sábado e domingo, no Complexo Cultural de Samambaia. Então é o que eu tô. E lá o diretor tá falido. Porque eu sou performer também, sou dramaturgo do tempo real, é uma doideira. Doideira, ó. Passa uma agulha. Passa uma agulha, muito desafiador, assim, sabe? Desmontar. Porque é sobre fragilidade também. A gente está muito acostumado a pensar a performatividade e a cena com a potência da gente, né? O que é bem acabado. E eu venho dessa hiper acabado, Tsunami, Caipora hiper acabado, Autópsia hiper marcado. Não. Desmonte não tem acabamento. É a fragilidade do criador exposta. Você não sabe. Tá todo mundo vendo que teu improviso fracassou. E não tem que dar certo. Mas a gente desmonta, a gente conversa também sobre isso. E o que é dar certo, né? E o que é dar certo? Isso é legal, né? E o que é dar certo? Tem a ver com as técnicas. O que é dar certo? A gente vai lá, opera a luz no momento, sabe? Eu tô fazendo no meio da cena, eu vou lá, quebro e vou botar uma outra luz. Tudo é possível de acontecer no tempo real. E eu tenho gostado disso, de entender onde está o meu olhar de potência, que não seja só no controle da linguagem, no acabamento da linguagem, senão na falência, no impreciso, no inexato, na insegurança, no precário, no que não tem. É muito bonito também pra gente, né? No campo da atuação da performance. A pergunta da Amanda mexeu comigo, que ela perguntou o que você falaria pra você há 20 anos atrás e os caminhos da... ela perguntou alguma coisa assim sobre não saber o que fazer. E aí eu lembrei que há um tempinho atrás eu estava com deprimida, muito, sem conseguir sair da cama, porque eu achava que é uma coisa meio coach, que com 25 eu teria que estar no nível X de dinheiro e de estar decidido o que eu tinha que fazer. Aí eu vi, e eu digo pra vocês, não tem um caminho só, e tem gente que muda de ideia e dá tudo certo. E não tem que ganhar um prêmio igual a Nai e o Jonathan. Mas ajuda. Ajuda, mas as coisas magnetizam quando a gente Não é sobre isso. Quando a gente está brilhando e vivendo nossos sonhos. Se você está feliz, se está buscando sua felicidade, se você está buscando, todos nós nascemos para brilhar, viver nossos sonhos. Tá perseguindo, eu acho que é isso. Porque me tocou nesse lugar só pra se alguém, assim como eu, fica se comparando muito. Sim.
Cara, sua vida é importante, você é importante. E quem a gente quer ser pra quem? Porque muito do que a gente quer ter, do que a gente quer ser, nem nosso é. Quando eu queria ser diplomata lá atrás, eu tava inebriado de um universo que meu pai frequentou de embaixada durante um tempo. Eu queria ter aquele poder aquisitivo. Imagina, eu saio da periferia do Rio de Janeiro, de repente meu pai está num cargo diplomático, num lugar em que eu tinha motorista para me levar para uma escola americana. Eu saí da periferia que eu não tinha bicicleta, passei a ter bicicleta. Eu queria ter dinheiro. Eu nem sabia o que era o que um diplomata fazia. Eu vou pro teatro porque a minha alma se toma dessa ancestralidade, desse desejo de linguagem. Aí quando eu entro também no teatro, em algum momento, eu quis fazer história, ser um grande diretor, um grande dramaturgo. E eu acho que eu me perdi muito também nessa ideia. Eu perdi muito de mim, sabe? Eu perdi muito de um contato com a despretensão de só querer uma coisa que de fato seja aqui, para que ela de fato aconteça. Às vezes, dependendo do que você mira, que é importante também mirar, mas se você se desloca muito, qual é a ideia do que você precisa na vida? Que às vezes não é um prêmio, não é sobre isso que vai frutificar o seu trabalho. Eu não sei, eu acho que eu perdi muito do Jonathan criativo, criador e sensível quando eu vesti uma importância que eu achava que eu tinha que ter para ser mercado. E aí eu acho que eu perdi o que era mais competitivo meu, que era estar almático nos meus processos. Porque aí, se eu tô com a minha alma, eu boto a mão, vira ouro. Mas eu acho que também, talvez, pra mim, pelo menos, entra muito a coisa do racismo estrutural, né? Exato. Porque se você não for o melhor, se você não for incrível, se você não for fazer história, você não vai fazer nada. Exato. E tem que se movimentar para conseguir chegar em algum lugar. Então, exato. E às vezes esse movimento tem que ser um tsunami, porque senão, não, exato. se for desse tamanhozinho, não vai. Porque então é uma a gente guerra perde a mão. enorme. Exato. E diplomata é muito branco, muito, muito branco. Então eu acho que eu já vi que todas as pessoas retintas que eu conheço querem ocupar os espaços. Não quer ver eles chegar, só quer ver. E se a gente deixar, a cultura também é muito branca em Brasília. As relações interraciais de trabalho são sempre muito delicadas. Corpos pretos, a relação da autoria, a relação do reconhecimento. Você vai fazer, tá todo mundo vendo que você fez 300 coisas, as pessoas vão... Mas ainda assim, é muito mais difícil pra gente também ser indicado a prêmio ou ganhar um prêmio. E assim, com 24 anos de carreira, imagina. E a gente, ainda mais quando a gente emancipa o olhar e enegrece o olhar da gente sobre o que seja o racismo estrutural, o que sejam essas práticas no mercado. E aí você olha para o campo da cultura, também não tem como a gente romantizar um senso de acolhimento à diversidade, à democracia que parece reinar na cultura, mas não existe também. É um universo muito sexista, também muito misógino, é um universo extremamente racista. E essas condicionantes na identidade da gente, elas são muito determinantes. Né? Então, às vezes, a gente tem que mesmo injetar tudo para poder sair do lugar, entendeu? Aí não tem outro lugar, é pretensão mesmo, é a missão que você tem, é ir, eu quero isso, eu vou ter que ir lá, vai. É você por você, não espera, vai. Eu também acho que tem muito aquela questão de que tudo é mutável, né? Você pode ter uma ideia hoje, você pode pretender ser uma pessoa hoje que daqui a 5 anos ou talvez 2 meses vai mudar completamente, sabe? Sim. Então, acho que essa questão dos 20 anos é o que você fala muito importante. Às vezes a gente querer ser uma pessoa que nem cabe na gente, sabe? Que nem é pra gente ser aquela pessoa, a gente tá tentando o tempo todo se mudar em um molde que não nos cabe. Então, eu acho que eu pego muito essa ideia de que tudo é mutável. Às vezes uma coisa pode fazer muito sentido pra você hoje, só que daqui um tempo vai. Por que eu tava pensando nisso sempre não faz tanto sentido? Total. Ou então uma profissão, uma arte, um boom pode fazer sentido pra você hoje. E tal, só que depois vai mudar e tá tudo bem, tipo, tá tudo bem. Eu acho que o importante é investir. Em cada lugar, né? Investir e se jogar também, porque pode dar certo, mas também pode dar errado pra caramba, sabe? Pode ser um passo certo, só que pode ser um passo que vai mudar a sua vida ou um passo que vai destruir, você só vai saber se você dá o passo. Exato. E é sobre investir, sabe? Porque o perigo disso também, assim, muitas vezes é a gente não ter um foco e não focar em algo.
Porque tudo precisa de alimento. Se alguém aqui já plantou alguma coisa, sabe, se você não rega, se você não cuida, se você não aduba, se você não troca de vaso, tem limite. A planta vai ter um limite de crescimento. E não vai nascer se você não plantar. E não vai crescer se você também não dar. Eu sou pai de planta agora. Então eu fico atento o tempo inteiro à temperatura, sabe, da casa, onde se ela tá gostando, se ela não tá gostando dali. Ela só vai viver se eu também me conectar com ela e alimentar ela. Assim eu acho que é uma meta, é um sonho, é um desejo, é um investimento. Se não nada, você não colhe nada também. Se a gente não conecta e não, né, e não foca, né? Então eu acho que tem que ir para ação. Ação. Uma amiga minha falou ontem, antes de ontem, uma coisa, ela falou, é na ação que vem a cura. Tinha um contexto, mas eu achei muito bonito que ela falou, é na ação que vem a cura, é na ação que a coisa acontece, é na ação que tem movimento, é no movimento que tem vida, né? Não é só na ideia, né? Então aprender também a gente a empreender e a sustentar, né? Mas o quanto da gente foi mudando ao longo do tempo, eu estou muito diferente de mim com 20 anos. E eu tenho saudade também dos meus 20, eu tenho saudade da minha ousadia. Por isso que eu estou chamando, esse ano, sonho e loucura são as minhas palavras regentes. Sonha, volta para a loucura, volta a sonhar sem miséria. Entende? Então eu acho que tem mais dos 20 hoje a me ensinar do que os 40 para lá, sendo muito sincero. É muito mais dos 20 hoje me ensinando de novo do que o contrário. Sinto que o meu futuro mais próspero é voltar a essa ousadia, porque na ousadia eu abro túnel em rocha. Eu acredito em mover a montanha. Eu acredito. Entende? Então é essa crença que os 20 me davam que eu falo hoje, ali tem meu futuro. Eu tenho que descer essa escadinha e reconectar com essa minha ancestralidade dos 20, sabe? Porque ali tem prosperidade, tem abundância. Tem uma coisa muito linda que eu aprendi a fazer na minha vida, que funciona, enfim, sempre fiz. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe me deu um diário. E eu tenho 20 livros escritos hoje em dia, né, de diário, da vida inteira. Então eu vou lá, nos meus 20 anos, falar o que era mesmo que eu sabia que eu esqueci. O que eu vou na Nayarinha de 7 anos. E é muito maluco. O tanto que eu sabia tudo com 7 anos e que eu passei a vida inteira esquecendo e que depois eu vou me reconectando. Tem uma parada que minha mãe fazia caça ao tesouro em casa, que era 3 crianças morando num apartamento, né? E aí eu escrevi, mamãe hoje fez caça ao tesouro e eu vou guardar as pistas aqui. E não tinha nenhuma pista colada. E aí eu tipo assim, não guardei direito, devia ter fechado o diário botando, né? Enfiei várias culpas na minha cabeça sobre como eu queria ver aquelas pistas daquele caça ao tesouro e elas não estavam lá. E aí depois de eu ter ficado chateada, né? Muitos anos sem olhar aquele diário da Nayara de 7 anos, eu continuei lendo. E aí estava escrito, não se preocupa, a mamãe que perdeu as pistas. Eu já sabia como é que eu era. Eu já sabia que um dia eu ia ler, que eu ia ficar puta porque não tinha pista. Não se preocupa. A mamãe que perdeu as pistas. E eu assim, meu Deus! Como eu sabia disso, né? Então assim, deixo aí uma dica pra quem... A inteligência de estar consigo, né? Sim. 7 anos. E eu deixo aí também essa ideia pra quem quiser escrever, porque hoje em dia não, eu sempre fiz isso. Lendo os diários antigos, aí eu com 13 anos, lendo o diário, falava assim, ai que menina besta. E aí eu ia comentando nas bordas e escrevendo as datas. Então eu falo que eu converso com todas as Nayaras, né? Hoje eu sou a Nayara de 37, que converso com as Nayarinhas, que converso com as Nayaronas, escrevo carta pra mim, para as Nayaras de 40. Tem umas 3 cartas escritas para as Nayaras de 40, de 45, de 60. E é um encontro muito lindo comigo mesma. Quando eu chego lá na frente e falo assim... Será que eu escrevi? É meu aniversário. Eu escrevi aniversário e ano novo, né? São esses 2 dias. Olha. Aí eu fico, será que eu escrevi alguma carta pra mim hoje? Aí eu vou lá e agora 2023 eu escrevi uma em 2020 pra 1º de janeiro de 2023. Nossa, sim, eu compartilho muito dessa emoção de escrever diários, porque
Às vezes você escreve coisas, tipo, de 2 meses atrás, e quando você vai ver, tipo, meu Deus, por que eu tava passando por essa coisa? Tipo, por que eu tinha esse pensamento? E essa parada de fazer caixinha é muito massa, porque, tipo assim, tem aquela caixinha de meta, né? Tipo, sei lá, 29 de dezembro você faz uma meta pro seu ano todo. Aí quando for 29 de dezembro do ano que vem, você vai ver, tipo, será que aconteceu aquilo que eu queria ver acontecendo? Ou se tipo, fluiu, ou se foi o mesmo sonho, ou se ainda é hoje a mesma meta? É interessante, eu acho assim. E eu faço ao contrário também, aquela, vou lá, né, no meu estado não sóbrio, e escrevo e me conecto com essa Nayara de 45, e aí ela que escreve. Então assim, eu penso agora, eu estou em 2025, respiro, solto a minha mão e escrevo como está a minha vida em 2025. E aí na hora que eu chego, eu consigo comparar a coisa que eu achava que ia rolar, o que eu não achava, e aí várias coisas eu falo assim, velho, eu devia ter lido isso mais vezes durante o ano, porque eu cheguei nesse lugar que eu falei que ia chegar, sem acreditar, mas já estava escrito. Estava escrito. Rolou, mantrei o troço, veio. Ela sou bem taurina, né? Da Terra, eu falo, tem que buscar lá em cima daquela taurina com ascendente escorpião. 1000 planetas escorpião. Tem que puxar o troço. Tem que, né? E é tão fácil a gente perder a conexão com a gente, com o que faz sentido pra gente. E tem tanta coisa já na gente, sabe? E o ascendente é touro. Já tem tanta coisa na gente impulsionando a gente. E é foda, porque o dia a dia é cruel com todos nós, né? A gente vai encaixando, as pessoas vão colocando a gente em algum lugar. E essas vozes, essas intuições, intuição no sentido de um saber que está acordado no teu corpo, que é caminho, que é proteção, que ao mesmo tempo é impulso, né? Que é estímulo, que já é um manancial que você precisa beber. A gente fica ensurdecido do que está vivo dentro, né? E aí parece um papo super, mas não é, no final das contas é só sobre isso, né? Às vezes você dá meu Deus, né? O quanto de gente é que eu escutei eu deixei dele, né? Era tão mais simples. Perder, fracassar pra mim nem é um grande problema. É pra você. Mas aí fica de boa. Porque pra mim eu ainda tô experimentando. Tá de boa. Né? Rapidinho, só uma coisinha. Eu vou lá, tem mais 15 minutinhos. E aí, gente, tem alguém que fica no integral? É que normalmente libera a gente anos 50. É? É que eu pego ônibus, eles não percam, não sai mais. Não, mas então que ela não se prenda. Fica tranquila. O pessoal do integral, a gente vai ter uma apresentação de dança agora, na sala 5. Então o pessoal do integral que já fica aqui mesmo, já tá tudo acordado com eles, então vocês saem daqui, vão lá, assistem a apresentação e almoçam depois. Se quiser. Se quiser, tudo é se quiser. Aquela, né? Vou vir aqui para falar, não sou nem advogado, falar assim, não, tem que fazer direito, dentista, não, a cultura é tudo se quiser, pode. Se quiser. Se quiser. Você também faz convidado. Obrigado, meu amor. É isso. Obrigado. A Mai falou isso, a Amanda falou isso. Eu falaria pra ter cuidado de voltar pro presente. Porque eu, quando era pequenininha, já passei alguns traumas e adolescente também. Aí, um dia eu fui fazer esses mergulhos e aí fui também trauma. Aí é ruim. Eu achei. Porque eu não tava conseguindo voltar pro presente. E aí tem um lado da nossa criança que mesmo que aconteça coisas ruins, ela fica meio assim, feliz, né? Aí quando eu peguei essa criança feliz, aí deu força. Só isso aqui. A Letânia, vou pegar pra... Eu acho que assim, é bonito que ela traz de uma viagem pra gente, porque a gente às vezes assim, a gente vai aprendendo a desconfiar muito, né, das coisas. Às vezes tudo é mais simples pra gente, às vezes a coisa ela é mais tranquila pra você, de como você lida com o teu sonho, com as tuas coisas, mas é a realidade que vai de alguma maneira, a gente vai se acomodando com alguns limites que a realidade, fica à vontade, quem precisar ir. A gente vai se acomodando com os limites que a realidade dá. Às vezes os limites são reais. Imagina. A falta de grana, a dificuldade de fazer alguma coisa. Às vezes os limites eles não são reais. Mas a gente vai aceitando. Às vezes a gente só consegue construir coisas porque a gente desobedece o sistema, porque a gente passa a ser muito fiel à nossa desobediência. Tem coisa que a gente só encontra porque a gente desobedeceu muito os sistemas que a gente está inserido, sabe?
Senão a gente não consegue. A gente faz mais do mesmo, a gente se perde da gente, né? E aí qual é o tempo de vida também que a gente vai se dando e vai aprendendo a citar. Então, não sei. Eu acho que também tá massa estar perdido, sabe? Muitas das vezes eu me vejo muito perdido, só que acho que tem até uma música que fala que é quando a gente tá perdido que a gente encontra o caminho, né? Porque a gente vai ter que estar perdido. Tá perdido, tá, mas aí? E aí, você vai continuar perdido ou você vai procurar algum caminho pra Exato. se encontrar? Exato. A Clarice Lispector fala, né? Perder-se é caminho. Sim. Então, se a gente faz de estar perdido um caminho ou potência, eu acho que é sempre qual é o olhar que a Acho gente que é a tem. música do Chico César, perdido, não lembro. Foda-se, mas... É isso, assim, como a gente potencializa o que está vivo e presente. Eu tô perdido, eu não sei. Eu não sei. Então eu boto isso em movimento. Eu experimento estar perdido. Se você está perdido, você também pode pegar qualquer direção. Olha quanta possibilidade a gente tem. Momentos da vida perdido. Eu posso explorar e experimentar o que eu nunca fiz. Sabe? Esse desmonte é um pouco essa exploração. Talvez eu estava perdido do Jonathan criador. Não é mais esse Jonathan que sonhou tanto e tal. Eu não sei, eu acho que eu dei uma baqueada no sentido criativo da minha alma e de tudo. Então o desmonte vem um pouco pra... Tá, tudo bem que você tá perdido, que você não tá sentindo tanto quanto você sentia. Então joga isso pra jogo, bota isso pra jogo. Faz desse estado estranhado, estremecido com o teatro no teu corpo algo pra expor. Eu falo também sobre isso no desmonte. Eu boto pra jogo coisas muito íntimas, às vezes em cena, improvisando. Eu falo da minha relação falida com a criação hoje. Assumo. Viro imagem, danço essa imagem, sei lá. Mas de alguma maneira é caminho.